Após a vitória contra a equipe do Ipiranga no estádio Beira-Rio, o grupo de jogadores ganhou uma folga neste domingo muito importante como parte da pré-temporada de 2024. O Colorado volta a campo no próximo meio de semana e o técnico Eduardo Cudê promete mais mudanças na equipe titular. Por onde devem passar essas mudanças? Quem sabe Alan Patrick, Valência e Alário juntos no ataque contra o Guarani em Bagé. A gente fala sobre os retornos para o técnico argentino do Internacional e também a situação de Sérgio Rocher, que já tem um prazo para o retorno aos gramados. Nesse vídeo a gente também fala da importante e esclarecedora entrevista do presidente Alessandro Barcelos, em que ele falou sobre ter já negócios avançados no Internacional para chegadas ao elenco, as situações de Thiago Maia e de Cuéllar no Inter, tem chance disso acontecer mesmo? E ele também falou sobre a possível liberação de Borré e que o jogador está com a cabeça no Internacional e trabalhando com Werder Bremen, quem sabe uma liberação antes do fim do seu empréstimo. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre tudo mesmo que aconteceu nesse dia 28 de janeiro, neste domingo, no noticiário do Internacional, que tem uma entrevista importantíssima do presidente Alessandro Barcelos no canal do Wagner Martins, o Vaguinha, o prazo para o retorno de Rocher aos gramados e também o dia de folga no CT Parque Gigante. Mas antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações para aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma free bet de 20% e sair brincando lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, rapaziada, depois da vitória de ontem à tarde no estádio Beira-Rio por 3-0, show do torcedor do Internacional que esteve por lá, principalmente da mulherada, o Inter bateu o Ipiranga por 3-0, assumiu a ponta liderança do Campeonato Gaúcho e já volta a campo na próxima quarta-feira. Hoje foi um domingo de folga para o grupo de jogadores das atividades no CT Parque Gigante. Amanhã pela manhã, 9h30, o grupo se reapresenta. Deve ter o aquecimento aberto, o treinamento para a imprensa com portões fechados. Quarta, 18h30, no Estrela d'Alva, em Bagé. Inclusive estarei lá pela Rádio Bandeirantes. Manda aqui, ó. Manda o que tem pra fazer em Bagé, se tu vai estar em Bagé, quer trocar uma ideia lá no Estrela d'Alva e vai estar por lá, manda aqui nos comentários, porque estou indo pra Bagé na quarta-feira para esse jogo, 18h30, Guarani de Bagé e Inter. Para essa partida, tá? Rocher segue no departamento médico se recuperando do problema nas costelas, vou falar sobre isso na sequência, e o Maurício que segue com a seleção brasileira que disputa o pré-olímpico na Venezuela. Quem deve retornar é o volante Matheus Dias, que deveria estar com o Maurício no pré-olímpico na Venezuela, estava convocado pelo Ramon Dias, foi para a fase de treinamentos lá no Rio de Janeiro antes da viagem para Venezuela, na Granja Comari, e teve uma fatalidade, uma lesão na coxa. O jogador está se recuperando, já está em fase final, tendência que esteja à disposição e pelo menos viaje com a delegação para Bagé no meio de semana. O elenco seguirá ganhando rodagem, então a gente deve ver mudanças mais uma vez na equipe. Não vai ser o time que jogou contra a Avenida, mais próximo do titular, e nem o time que jogou e era o time também mais próximo do titular, agora ontem, no sábado à tarde no Beira-Rio contra o Ipiranga. Mais rodagem no elenco, mais jogadores ganhando oportunidade, minutagem e começando o jogo. O Alan Patrick, talvez por não ter jogado os 2 primeiros jogos, deve ser mantido na equipe titular, assim como o Gabriel Mercado. O Ender Valência, que tinha sido poupado da viagem para Ijuí, deve viajar com a delegação para Bagé, quem sabe jogando mais uma vez ao lado do Lucas Alário, começando a partida. Ele está tentando fazer o seu primeiro gol com a camisa do Inter. Teremos essas mudanças na equipe titular. Eu citei o Rocher e quero trazer aqui uma informação bem importante, que foi colhida ontem na zona mista do estádio Beira-Rio, tá? Em contato com algumas pessoas do bastidor do Internacional e perguntando sobre a situação do Rocher, a gente já escuta um possível prazo, ainda não oficial por parte do Inter. O Rocher até no final de semana, antes do jogo, na sexta para ser mais exato, antes do último treinamento que aconteceu no CT Parque Gigante, com portões fechados, até apareceu em uma das fotos do Inter, calçando tênis e não chuteiras como os demais, não fez o trabalho com bola da equipe que ia para a partida contra o Ipiranga de Erechim do Beira-Rio, mas já há um indício de que ele está voltando às atividades no campo, pelo menos atividades físicas. O que a gente escuta?
que o Rocher ainda sente muitas dores nessa região do tórax da costela. É uma reincidência, como eu já trouxe aqui no canal, da lesão que ele teve no jogo de ida contra o Fluminense na semifinal da Libertadores em 2023. É uma reincidência da lesão da temporada passada, que afastou ele um tempo dos gramados. Ele até jogou machucado o Grenal, jogo de volta contra o Fluminense, mas o Inter, por precaução, quer que ele volte 100%. Então vai dar o tempo que ele precisa para retornar 100% aos gramados. Mas a gente já escuta um possível prazo de 2 semanas para a gente ter o Rocher em campo novamente, tá? Pode ser 2 semanas, quem sabe, para um trabalho mais forte, ou 2 semanas para, de fato, já voltar a campo. A tendência é que seja 2 semanas para voltar a campo. A gente estava falando do Rocher voltar, quem sabe, no dia 14 de fevereiro no Beira-Rio contra o Brasil de Pelotas. Aí vai dar 2 semanas e 2, 3 dias por calendário. Quem sabe 3 dias antes contra o São José no Zequinha, não sei se pelo gramado de fato ele vai ficar à disposição para esse jogo, mas assim, um desses 2 jogos, do dia 11 ou do dia 14 de fevereiro, contra o São José lá no Passo da Areia, no Zequinha, ou aqui no Beira-Rio, Inter e Brasil de Pelotas no dia 14, um desses 2 jogos deve contar com o retorno de Tino Rocher, tá certo? E agora eu quero ir para o grande assunto do dia, que foi a entrevista esclarecedora concedida pelo presidente Alessandro Barcelos pro Vaguinha, Wagner Martins, no seu canal no YouTube. Antes da gente repercutir, peço mais uma vez para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. É muito importante deixar o like e se inscrever principalmente. Manda o link do vídeo para grupos de colorados, coloradas, amigos, amigas, namorado, namorada, pai, mãe, avô, tio, quem vocês quiserem. Mas se inscrevam e deixem o like. Tem muita gente que assiste os conteúdos e não é inscrita e é muito importante. Estamos chegando nos 47 mil inscritos, a caminho dos 50 mil. Então dá a mão do like, da inscrição e ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos. Bom, entrevista do presidente Alessandro Barcelos por Wagner Martins no canal do Vaguinha nessa noite de domingo, em que o presidente começa falando sobre estar vendo a atitude e a autoestima do torcedor voltando e que isso é muito importante e que esse torcedor entendeu o trabalho que foi realizado e feito na sua gestão como presidente do Conselho de Gestão, presidente do Internacional, nesses últimos 3 anos. Ele disse que o torcedor já está entendendo isso e também é um passo bem importante. Sobre negociações, que eu sei o que vocês querem saber, tá? Sobre o Thiago Maia, que talvez seja o nome que o Inter mais está tentando já nas últimas semanas, desde que anunciou a contratação do Borré. O presidente elogiou, primeiro, o trabalho do Flamengo, do ponto de vista financeiro, que é um clube que se reorganizou, que é um case de sucesso para o Inter e para diversos clubes endividados no Brasil seguirem, e que essa reorganização do Flamengo faz o Flamengo ser um time das principais receitas no país e faz com que o Flamengo queira subir valores de jogadores, dificultar algumas negociações. O presidente disse que o Thiago Maia é um nome que interessou e ainda interessa o Internacional, que não tem nada fechado e que em nenhum momento o Flamengo deu uma posição. É o que a gente sabe, o Flamengo ainda não respondeu à proposta do Inter de 3 milhões e 800 mil euros pelo jogador. Tá? Uma proposta aí na casa dos 20 milhões de reais que o Inter fez por 50% do atleta que quer vir para o Inter, mas o Flamengo ainda não deu uma posição oficial e até pelo tom do presidente eu senti que o negócio não tende a avançar, tá? E foi a informação que eu trouxe em primeira mão, exclusiva aqui no canal, de que muitas pessoas dentro do negócio já afirmam que a tendência é que o negócio caia e que o Flamengo não venda o Thiago Maia para o Internacional. E aí o presidente traz uma frase, e acho que é até uma escorregada do presidente, acho que ele não quis falar isso, que ele diz: trabalhamos com outros nomes com questões avançadas, se referindo à posição de primeiro volante. Eu vou chegar nessa questão das negociações avançadas. O Vaguinha também perguntou sobre o Cuéllar. Muita gente me pergunta, pô, Lucas, por que o Inter não vai lá e gasta? Compra o Cuéllar, então. O presidente destacou que tem uma limitação de estrangeiros. O Inter, com a chegada do Borré, já vai ter 9 estrangeiros no seu elenco. E que é difícil fazer um investimento em alguém que não seja brasileiro nesse momento. E o presidente garantiu que o Inter nunca avançou e nem conversou no nome do Cuéllar nessa janela. Porque a gente sabe que o Cuéllar interessou em outras janelas de transferências para o Internacional. Em relação à contratação de um goleiro, tá? Sentindo o tom da resposta do presidente, que eu acho que ele vai esperar o Rocher voltar e tá confiando muito no trabalho do Antony. Ele diz que é uma infelicidade com o Ivan, mas que também é um momento de afirmação pro Antony. Ele deixou claro que o Inter tá olhando o mercado, mas sem pressa e necessidade. Sem essa visão de que o Inter tem que ter pressa e tá numa necessidade braba de precisar contratar esse goleiro. O tom que me pareceu é de que o Inter vai esperar o Rocher, essas 2 semanas que eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês mais cedo. E aí vai ter o Rocher,
o Antony como reserva, o Kehler já foi pro Vasco, como a gente trouxe na última sexta aqui no canal, e aí vai tentando levar até ter, de fato, um prazo já pro retorno do Ivan, mas levando com Rocher e Antony, e o presidente elogiou bastante essa afirmação do Antony no gol do Internacional. Sobre os negócios avançados em relação ao primeiro volante, como eu citei anteriormente, o presidente diz que ele notou que ele escorregou nessa resposta, tá? Ele não quis entrar muito no assunto de novo, mas garantiu que tem outros nomes para primeiro volante, que, como ele disse anteriormente, alguns com certo avanço, e que tem sim a procura, como o Kudê já falou, por um lateral esquerdo no mercado. A gente sabe que são as prioridades do Inter. Um primeiro volante e um lateral esquerdo neste momento. O presidente também falou, e pra gente fechar esse conteúdo, sobre Borré. O presidente falou um pouco dos bastidores, que já tinha tentado um contato quando ele estava no Frankfurt, lá no início do ano passado, quando ele viajou para a Alemanha para fechar lá no Bayer Leverkusen o pré-contrato e a contratação do Arangues. Depois ele vai para a Turquia fechar com o Luiz Adriano e com o Ender Valencia, que naquele momento ele já tinha tentado o Borré e o Lucas Alario. Mas ele fala sobre esse atual momento, e ele trouxe anteriormente, né, nessa resposta para o Vaguinha, esses bastidores, mas citou que sempre deixou claro que contratou e adquiriu o passe do jogador, do Rafael Borré, mas para uma chegada no meio do ano, e que agora está tentando trabalhar essa possibilidade de chegada antecipada. O presidente deixou claro que existem prazos sendo trabalhados para isso. Um deles é o fechamento da janela lá no mês de março, início de abril. Ele disse que vem tendo um contato aberto e, assim, é diário, pela informação que eu tenho, é quase que diário o contato do presidente com o Borré, via WhatsApp, enfim, chamadas, e que o jogador tem a cabeça pensando no Inter. Só que ele é muito profissional e vai seguir realizando seu trabalho lá no Werder Bremen, mas o presidente deixou claro que o Borré está com a cabeça já em Porto Alegre e no Internacional. Ele disse que vem tentando diálogo e mantendo que o Werder Bremen não estabeleceu preço e valor para liberação antecipada, mas que eles estabelecem o fato de terem uma prioridade em ter o jogador até o meio do ano. Ele deixou claro que o Inter está monitorando, que sabe que esses 2 últimos jogos o Werder Bremen colocou o Borré no banco, ele até não entrou em maiores detalhes sobre o assunto, mas que o Inter está acompanhando toda a situação, conversando com o jogador e que o próprio atleta quer chegar agora no Internacional, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui, que a gente volta para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!